É um prazer estar com vocês novamente para repartir a palavra do Senhor. Quero cumprimentar, além dos nossos queridos que já estão aqui, quero cumprimentar você também que está nos assistindo aí pela internet. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. Nós vamos para mais um tema nessa noite, seguindo as nossas crenças fundamentais. E a crença fundamental que eu estarei abordando hoje é a lei de Deus. Tem bastante coisas que nós já sabemos, então eu não vou focar tanto em algumas coisas que nós já compreendemos, mas eu vou focar em algumas coisas que às vezes nós passamos por alto na questão da lei do Senhor, ok? Algumas perguntas que são sempre recorrentes, então é interessante a gente saber como tratar com essas questões, então essas a gente pretende responder aqui também, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre a lei de Deus. E como eu falei sobre a questão das perguntas que são recorrentes, uma das primeiras perguntas que se falam, né, quando se fala sobre a lei de Deus, é que ela foi o quê? Abolida. E aí já vão no livro de Colossenses, e aí as pessoas começam a tentar manipular, né, alguns textos, e a gente vê que eles não têm base, mas nós precisamos compreender algumas coisas com relação à lei de Deus, se ela foi abolida ou não. Em primeiro lugar, quando eles falam, quando as pessoas falam que a lei foi abolida e fala que ela foi abolida por Cristo. E agora, Mateus capítulo 5, verso 17, Cristo, o que ele diz em Mateus 5, 17? Não penseis que eu vim o quê? Abrogar ou abolir a lei. Não vim para abolir, mas vim para o quê? Para cumprir. Romanos 3, verso 31. Eu vou abrir porque eu acho que nem todos vão saber esses textos. Romanos 3, 31. Paulo fala, né, que anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes mantemos a lei. Mas vamos conferir lá. Romanos capítulo 3, versículo 31. É o que eu acabei de dizer. Anulamos, então, a lei pela fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei. É muito interessante a gente reparar que o livro de Colossenses ele também foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo fala uma coisa em um livro e ele fala outra coisa em outro livro. De maneira nenhuma. O que acontece é que nós estamos o quê? Enganados. Eu poderia entrar um pouquinho mais detalhadamente nessa questão da lei, qual foi abolida e qual não foi abolida, mas eu quero reservar alguma coisa para quando eu falar aqui sobre santuário. Na verdade, esse tema não era passado para mim, era para ser uma outra pessoa. Nosso querido irmão Helenilson está lá no ICEVES, então eu estou substituindo o irmão Helenilson. Mas quando nós entrarmos propriamente na doutrina do santuário, então eu vou falar sobre velha e nova aliança. Então essa questão da lei de Deus ter sido abolida ou não fica mais clara ainda quando nós entendemos o conceito de antigo e novo concerto, ok? Mas alguns textos aqui já tiram a nossa dúvida. Primeiro, Cristo não aboliu. O apóstolo Paulo também não confirma que foi abolido. E agora, Tiago, vamos lá. Tiago capítulo 2. Tiago 2, do 10 ao 12. Diz assim: porque qualquer que guardar a lei e errar em um só ponto tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse não cometerás adultério, também disse não assassinarás. Ora, se tu não cometeres adultério, mas matares, és transgressor da lei. Parar aqui um pouquinho. Aqui, Tiago está falando o quê? Ele menciona aqui 2 mandamentos, sim ou não? Aqui ele menciona 2 mandamentos. E ele menciona esses 2 mandamentos e logo a seguir ele pega e fala o seguinte: assim falai e assim procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tem um texto que não está no slide, mas se vocês quiserem acompanhar comigo, vem em Eclesiastes rapidinho. Livro de Eclesiastes, último capítulo. Capítulo 13. 12.
13 e 14. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus há de trazer toda a obra a juízo, quer esteja secreta ou esteja o quê? Aparecendo. Então, quer seja boa, quer seja má. O Senhor vai trazer tudo ao quê? A juízo. E se ele vai trazer tudo a juízo, e esse juízo, ele tem que ter o quê? Uma norma de julgamento. E essa norma de julgamento é o quê? A lei de Deus. Aqui nós vimos em Eclesiastes, que é no Antigo Testamento. Só que se nós vamos para Tiago, vemos a mesma ideia repetindo no Novo Testamento. Então, Deus há de julgar o quê? Todo esse mundo, baseado no que ele julga? Baseado na sua lei. Então, como ele pode anular uma lei que ele vai utilizar como regra de julgamento? Então, mais uma evidência aqui. Outra coisa interessante, esse Tiago, autor do livro de Tiago, ele poderia ser irmão de Jesus, ou também pode ser primo de Jesus, que ele é filho de Alfeu. E Alfeu, ele era, se eu não me engano, era irmão de José. Então, é um parente próximo aqui de Jesus. Isso é interessante porque nós vamos ver pessoas que tiveram contato bem próximo com Cristo, falando que a lei não foi o quê? Abolida, que ela será utilizada no julgamento. 1 João 2,7. Esse é um texto que, basicamente, nós não encontramos no Nisso Cremos, né? Não se utiliza muito no Nisso Cremos, mas eu gosto muito desse texto. Esse é um texto, 1 João 2,7. Vocês encontrassem? Diz assim: Irmãos, eu não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, o qual tiveste desde o princípio. Este mandamento antigo, ele é a palavra que ouviste desde o princípio. Quando você ouve a palavra princípio, de que você lembra? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E agora, olha só o que João está falando. Esse é um mandamento que vocês já viram desde o princípio. Só que o princípio, queridos, qual que foi o primeiro livro de Moisés? A gente chama de Gênesis. Mas o verdadeiro nome dele é Bereshit, que significa no princípio. Então, o livro de Gênesis é de onde foi tirado o mandamento. Agora a gente fica pensando, peraí, o livro de Gênesis foi tirado que mandamento? Vocês lembram de que mandamento que está logo no capítulo 2 do livro de Gênesis? Do 1 ao 3? Deus, tendo acabado a sua obra, ele fez o quê? Descansou, abençoou e santificou o quê? Sétimo dia. Então, esse texto, ele acaba com a argumentação, queridos. 1 João 2,7. Não vos escrevo o mandamento o quê? Novo, senão o antigo que tiveste desde o princípio. 1 João 2,7. É importantíssimo termos esse trecho em mente. Outra coisa que é interessante. João. Esse é o João, o discípulo amado de Jesus. E nós sabemos que ele foi o último escritor da Bíblia. Certo? E é o único que não foi assassinado, morreu de morte natural. E João, ele escreveu o quê? Não tem mandamento novo, e sim o mandamento que já existe desde o princípio. E é o último autor bíblico, queridos. Discutindo com uma pessoa há um tempo atrás agora, não faz muito tempo não. Deve ter no máximo um mês. E a pessoa pegou e falou o seguinte para mim, olha, vocês não podem acreditar nesse negócio de Ellen White. O Alexandre pregou sobre o dom profético na semana passada, falou sobre Ellen White. Ele falou assim, mas como é que vocês acreditam nesse negócio de Ellen White, esse negócio de lei, esse negócio de mandamento e tudo mais? E ele pegou e falou o seguinte, olha, a lei e os profetas vigoraram até João. Então, acabou esse negócio de lei, acabou esse negócio de profetas. Aí eu peguei e fiz uma pergunta para ele. Tá bom. Se a lei e os profetas vigoraram até João, de que João que nós estamos falando? Ele falou, João Batista. Aí eu falei, interessante. Então, se a lei e os profetas vigoraram até João, qualquer profeta depois de João é um falso profeta. Então, Cristo é um falso profeta. O senhor concorda? Ele já não concordou. Então, nós vamos ver que tem cartas de Paulo que tem coisas que ele falou que são consideradas também como o quê?
Profecias, sim ou não? Apocalipse. Vem depois de João Batista ou não vem? Então, como é que a gente pode considerar João, o evangelista, sendo um profeta, sendo que a lei e os profetas só duraram até João Batista? Ele queria utilizar esse texto para poder desclassificar Ellen White como profetisa do Senhor. Então, o argumento já cai por terra. Eu falei assim, então, se o senhor acreditar que a lei e os profetas duraram até João, então a gente descarta Jesus, descarta João, descarta Paulo, descarta tudo que tem de profecia no Novo Testamento, logo depois de João Batista. E ele ficou bem pensativo com isso. E essa é uma grande realidade, queridos. Nós entendemos o quê? Nós entendemos que a lei de Deus ela não foi abolida, ela continua em vigor, ela é norma de julgamento e ela não é anulada pela fé. Porque pela fé eu alcanço o quê? Nós somos salvos pelo que mesmo? Pela graça, mediante a fé. A graça é só um favor imerecido? É só Cristo ter morrido na cruz do Calvário por nós? Não, a graça, ela me perdoa e ela me capacita a obedecer à lei de Deus. Nós vamos entrar nisso mais para frente, mas eu já fiquei aqui com a língua coçando para falar, né? Mas vamos em frente aqui. Outro ponto importante que se fala: os adventistas são legalistas, ok? Vamos ver se os adventistas são legalistas. Então, se os adventistas são legalistas, que tem a pergunta, eu faço a pergunta: Jesus também era legalista? Vamos ver se Jesus era legalista? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 19. Texto muito conhecido de nós, mas talvez a gente não tinha reparado algumas coisas que vão aparecer nesse texto. Mateus 19. Diz assim, versículo 16. E eis que vindo alguém, disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa devo fazer para entrar na vida eterna? Vocês já sabem de que eu estou falando, né? Do jovem rico. E ele faz uma pergunta para Jesus. Olha só, que eu preciso fazer para entrar na vida eterna? E agora olha o que o legalista vai responder para ele. E ele lhe disse: Por que tu me chamas de bom? Não há nenhum bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, que vida que ele falou? Eu quero herdar a vida eterna. Agora, se você quer entrar na vida, o que você tem que fazer? Guarda os mandamentos. Então, Cristo é legalista, queridos? Olha a pergunta que ele faz aqui. Só que nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse texto, porque esse texto é muito interessante. Vamos lá. E aí, o rapaz respondeu: Mas quais mandamentos? E aí Jesus diz: Não assassinarás, não cometerás adultério, não roubarás, não furtarás, né? E não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e você estará amando o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse o jovem: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude, o que ainda me falta? Jesus disse assim: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O que ele fez, queridos? Retirou-se porque ele era dono de grandes e muitas propriedades. Agora eu faço uma pergunta para você. Quantos mandamentos Jesus mencionou aqui? Já parou para pensar? Tem 5 mandamentos aqui. Só tem um mandamento que Cristo não menciona. Só o 10º. Só o não cobiçarás. Ele não teria mais basicamente o que cobiçar. Já tinha de tudo. Só que Cristo menciona o quê? 5 mandamentos. Certo? E esses 5 mandamentos estão relacionados com o quê? Amor ao próximo. E aí ele falou assim: não, tudo isso eu já guardo. O que ainda falta? Aí Jesus falou: ótimo, se você guarda, vende tudo que você possui, dá aos pobres, vem e me segue. E ele não obedeceu. Ele não conseguiu. Por quê, queridos? Jesus falou assim: se você guardar esses mandamentos, você estará amando o próximo como a ti mesmo. E o que ele fez? Ele se recolheu, foi embora. Ele amava o próximo como a si mesmo, sim ou não? Amava ou não? Não amava. E agora tem um detalhe. Se ele não amava o próximo, olha o próximo texto.
1 João, dá uma olhadinha. Vamos lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 20. Isso aqui mesmo. Se um homem diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como é que pode amar a Deus a quem não viu? Ele amava o próximo, sim ou não? Não amava. Se não conseguia amar o próximo, conseguia amar a Deus? Olha só que interessante, queridos. Ele falou assim, eu guardo todas essas coisas desde o quê? Desde a minha meninice. Então isso para mim já é normal. Então eu amo o próximo. Aí Cristo falou, então prove. Ele não conseguiu provar. Não amava o próximo como a si mesmo, já que não ama o próximo, também não consegue amar a quem? Não consegue amar a Deus. Você percebe que quando o Tiago fala, aquele que tropeça em um só ponto se torna o quê? Culpado de? Culpado de todos. Então, mas Jesus mostrou uma coisa interessante aqui para ele. Jesus falou, quer entrar na vida? Você precisa guardar os mandamentos. Então, tem gente que fala assim, os adventistas do sétimo dia são legalistas, porque eles falam que a gente só vai para o céu se guardar os mandamentos de Deus. Olha só, somos nós que falamos ou é Jesus que fala? É Cristo que fala. Queres entrar na vida eterna? Guarda os mandamentos. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Vamos dar uma olhadinha aqui. Em Gálatas 3, verso 11. 3, verso 11 diz assim. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isto é evidente, porque o justo não vai viver pela lei, sim pela... O justo viverá pela fé. A lei não provém da fé, mas o homem que observar os preceitos da lei deverá viver por eles. Então, o que Paulo está recitando aqui, queridos? Ele está citando o Antigo Testamento. Quando Moisés fala assim, olha, se você guardar os mandamentos, por eles você viverá. Por quê? Quem guarda os mandamentos está vivendo a vida do céu. Então, merece morrer? Não merece morrer. Então, vai viver? Sim. Vai viver como? Vai viver eternamente. Quem guarda os mandamentos, por eles viverá. Só que aqui o apóstolo Paulo fala do segredo. Ele fala, a lei, ela não é o quê? Ela não é da fé. Mas o justo, ele vai viver pela fé e não pela lei. Porque o ser humano não é capaz de obedecer à lei de Deus, porque ela é um padrão de onde? É um padrão do céu. E nós estamos aqui na terra. Como diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos capítulo 7, escravos e vendidos ao pecado. Então não podemos guardar uma lei que é o quê? Padrão do céu. Mas será que por isso nós devemos ficar sem esperança? Vamos ver no final da mensagem que tem esperança para todos nós, amém? Outro texto, Romanos 7,12. E que vocês abrissem comigo também. Romanos capítulo 7, versículo 12, ainda falando sobre isso. Os adventistas são legalistas? Será que Paulo também é legalista? Porque olha o que ele fala aqui, Romanos 7,12. Portanto, a lei é o quê? Santa. E o mandamento é o quê? Santo, justo e bom. Romanos capítulo 8. Já estamos pertinho aí, né? 3 e 4. Olha só que interessante. Portanto, o que a lei não podia fazer, olha só que interessante, agora ele vai começar a explicar. O que a lei não podia fazer, visto como ela estava fraca pela carne, enviando Deus, o seu Filho, em semelhança da carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, ele condenou o pecado na carne, amém? Olha só que coisa maravilhosa. Para que a justiça da lei fosse cumprida em quem? Em quem? Não sei se vocês acharam. Em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só que coisa interessante. Então a lei não podia o quê? Salvar, porque ela estava enferma por causa da carne, porque o ser humano não era capaz de guardar essa lei. Então, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, da carne pecaminosa, ele condenou o pecado na carne,
para que a justiça da lei pudesse ser cumprida em quem? Em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas vivemos agora segundo o Espírito. Então, pelo Espírito é possível mortificar as obras da carne e andar em novidade de vida, pelo Espírito de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Apocalipse capítulo 14, verso 12, vocês conhecem muito bem, mas vamos ver esse texto e ver o 12 também. Apocalipse 14, versículo 12. Diz assim: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ok? Aqui a palavra está dizendo o quê? Aqui está aqueles que guardam. Tem algum momento do texto que diz assim: aqui estão aqueles que tentam guardar? Aqueles que se esforçam para guardar? Aqueles que têm muita batalha e guardam, mas de vez em quando falha, cai. O que está dizendo aqui, queridos? É um imperativo. Aqui está o quê? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, é isso? E a fé de Jesus. Se você vem no 12, verso 11, texto conhecidíssimo nosso também. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, pela palavra do seu testemunho, que não amaram as suas vidas até a morte. Como é que eles venceram, queridos? Como é que eles venceram? Pelo sangue do Cordeiro. E pelo que mais? Pela palavra do seu testemunho. Como assim a palavra do seu testemunho? Nós acabamos de ler 14, 12, que diz: aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? A fé de Jesus. Que fé de Jesus seria essa? Queridos, nós ficamos pensando, você acha que Cristo exerceu fé enquanto ele esteve aqui? A gente fica pensando que não. Porque nós ainda temos o pensamento católico de acreditar que Jesus aqui na terra, ele era Deus. Totalmente Deus, como Deus o Pai? Sim. Só que aqui ele despiu-se de Deus. E aqui ele foi o quê? Homem. E aqui ele se submeteu ao quê? Tudo que ele fazia aqui era pelo quê? Era a vontade do Pai. E tudo que ele fazia aqui, todos os milagres eram o quê? Ele pedia e o Pai fazia. Ele não podia fazer nada. Podia fazer absolutamente nada. Assim como você e eu. Ele era um ser humano como você e eu. Mas ele falava e as coisas aconteciam. Por que ele falava e as coisas aconteciam? Tudo que ele falava estava de acordo com a vontade de quem? Do Pai. E tudo que ele falava já tinha sido o quê? Escrito. E muito do que ele falava já estava o quê? Profetizado. Você vai ver uma coisa interessante. Nós estamos estudando a lição sobre João. Você vai ver o momento da ressurreição de Lázaro. Extraordinário. Porque Cristo, ele chega e Lázaro está morto lá com quanto tempo, queridos? Quanto dia? Quantos dias? 4 dias. Tem uma doença que ela te dá por morto, só que ela dura no máximo até 3 dias. Mas Cristo, ele vem no 4º dia, porque não tem mais chance de ser aquela doença. Ele aparece no 4º dia. E no 4º dia ele fala: tirem a pedra. Tiram a pedra. E o que ele fala? Vocês lembram o que ele fala? Ele fala: Pai, graças te dou porque tu me ouviste. Aliás, tu sempre me ouves. Mas eu falei para que a multidão creia que tu me enviaste. Amém? Queridos, então ele exerceu o quê? É. E ele falou assim: olha, Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu. Ele já tinha orado. Ele já tinha orado e falado: Pai, ressuscita Lázaro agora. E já tinha pedido. E ele falou: obrigado porque o Senhor me ouve. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Então ele pega e fala o quê, queridos? Lázaro, sai para fora. E saiu aquele que estava o quê? Morto. Nós ficamos pensando.
Essa é a fé de Jesus. O Pai falou, ele cumpre. E aqui está dizendo o quê? Aqui estão aqueles que guardam e tem o que mais? Tem o quê? Qual que é a palavra? Fé de quem? Fé de Jesus. Guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus. Por que a fé de Jesus? Porque o Pai fala, é possível guardar. Satanás diz, não, não é possível. Só que Deus fala, é possível. E ele fala, olha, quem está dizendo que não é possível é porque é mentiroso e pai da mentira. Porque ele nunca se manteve na lei, por isso ele diz que não é possível. Precisamos ouvir aquele que sempre se mantém na lei, aquele que a lei é o seu caráter. O nosso Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Precisamos sempre crer nisso. Não é questão de sermos legalistas, é questão de nós entendermos que a lei não foi abolida. Olha, o diabo ele é muito astuto em fazer algumas coisas. Primeiro, a lei foi abolida. Aí nós vamos para a palavra, e a palavra mostra que não foi. Certo? Aí ele pega e fala assim, olha, não foi abolida, mas ela foi mudada. Agora não é mais sábado, agora é domingo. Certo? Agora não tem mais o segundo mandamento, então você pode adorar a imagem de escultura. Certo? E aí Deus fala, não. E aí você vai para a Bíblia de novo e o que acontece? A máscara do diabo também o quê? Cai. Ele fala que foi abolida, não dá certo. Aí ele fala, não, ela foi mudada, também não dá certo. Então o que ele vai falar agora? Não é possível guardar. Entendeu as 3 mentiras? É impossível de guardar. E aí? Percebe? É muito sutil. Só que nós vamos ver uma coisa interessante aqui, queridos. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 9 a 10. Romanos, capítulo 5, 9 ao 10. Diz assim, portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos do quê? Da ira. Por quem? Por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, já tendo sido reconciliados, né? Seremos agora salvos pelo quê? Pelo que nós somos salvos? A sua vida. A gente fala, nós somos salvos pela graça. Mediante a fé, que nos leva a praticar o quê? As boas obras. Só que a graça, queridos, ela é muito mais abrangente do que a gente pensa. Olha o que é a graça. Muito mais agora seremos salvos pela sua vida. Como assim salvos pela vida de Cristo? Você já parou para pensar que se Cristo tivesse já nascido aqui com 33 anos de idade, ele só vinha e fazia o sacrifício. Por que ele não fez isso? Por que ele nasceu como criança? Por que ele aprendeu a verdade, cresceu, foi educado e ele se tornou o quê? Um exemplo para nós em todas as esferas da sua vida. Por quê? Será que era só para ser exemplo? Não. Ele veio aqui para nos salvar pela vida dele. Por que salvar pela vida dele? Porque ele troca de vida com quem? Com você e eu. Como assim ele troca de vida conosco? É esse o milagre, queridos. O milagre esteve oculto desde a fundação do mundo. É Cristo que, em nós, a esperança do quê? A esperança da glória. É a troca de vida. Na minha e na sua vida tem quanto de pecado? Eu acredito que desde que a gente se entende por gente e começou a ter o quê? Raciocínio, certo? Agora, suponhamos aqui que aqui alguém tenha 33 anos de idade. Não, vou pegar o meu exemplo, porque eu já não tenho 33, tá? Já passei dessa fase aí. Já vou para 46. Tenho 45. 45 anos de pecado. Presta atenção. 45 anos de pecado do Daniel para 33 de justiça de Cristo.
O que você acha que que vale mais? A justiça ou o meu pecado? O que você acha que vale mais? A justiça. Mas e se eu não tivesse só 45? Se eu tivesse 65? Se eu tivesse 75? Se eu tivesse 95? Se eu tivesse 105 anos? A minha vida ia valer mais do que 33 anos de justiça de Cristo? Jamais. Por isso, queridos, a vida dele é o que nos salva. Como assim a vida dele é o que nos salva? E nós vamos ver os textos. Por que que a vida dele é o que nos salva? Olha só que interessante. Olha o que tem na vida de Cristo, queridos. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Mateus capítulo 3, 16 e 17. E quando ele foi batizado, saiu logo da água, né? E se lhe abriram os céus, e viu-se o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele, e eis que uma voz dizia: Este é o quê? O meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho o quê? Prazer. Queridos, olha só que interessante. Quem está falando aqui que tem prazer em Cristo Jesus? Quem está falando? O Pai. Se ele está falando que ele tem prazer em Cristo Jesus, é porque Cristo tem algum outro Deus diante dele? Não. 8:29 de João. Vem comigo. João capítulo 8, versículo 29. Por que que Deus tem nele prazer, queridos? 8, versículo 29 de João. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado sozinho, porque eu faço sempre as coisas que lhe agradam. Cristo, ele estava o quê? Primeiro, ele estava honrando o Pai, certo? Só que ele estava tendo o Pai como prioridade e acima de todas as coisas. Por quê? Tudo que ele fazia era exatamente aquilo que o Pai queria. A vida de Cristo guarda o primeiro mandamento da lei, sim ou não? Guarda. Será que guarda o segundo? Vamos olhar. Êxodo, o segundo está lá em Êxodo 24:6, mas vamos ver o que a vida de Cristo faz. Abre comigo em João capítulo 4, versículo 22. João 4, 22 até o 24. Vós adorais essa entrevista de Cristo com a samaritana, ok? João capítulo 4. Vós adorais aquilo que vocês não conhecem, que vocês não conheceis. O que conhecemos, aliás, nós adoramos aquilo que nós conhecemos, porque a salvação vem de quem? Vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura quem? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E Cristo aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês são samaritanos. O que acontecia com os samaritanos, queridos? Era uma raça misturada que vez adorava Deus e vez adorava o quê? Ídolo. E Cristo falou o seguinte: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos e não fazemos o quê? Imagem de escultura. Nós adoramos a quem? O Deus verdadeiro. A vida de Cristo guarda o segundo mandamento? Tem muito mais texto, queridos. Tem vários aí. Eu não sei se eu vou conseguir ler todos. Tem bastante coisa aqui. Vamos lá. Mateus capítulo 15, versículo 9. Mateus 15, 9. Mateus 15, 9. Diz assim: Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamento do quê? De homens. Você ensinando o quê? Doutrinas que são mandamentos de homens, você o quê? Adora ele em vão. Adora ele em vão. Por quê, queridos?
Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1, 15. Vamos lá. Diz assim, Colossenses 1, 15. O qual é a imagem do Deus invisível e é o primogênito de toda a criatura. Então, Cristo, ele era o quê? Ele fazia a imagem de escultura, não precisava fazer a imagem de escultura, porque quem era a própria imagem de Deus? Ele era a própria imagem do Deus invisível. A vida dele guardava o segundo mandamento. O terceiro mandamento, João capítulo 12, verso 12 e 49 de João. João capítulo 12, verso 49. Diz assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento quanto ao que eu devo dizer e também como falar. Queridos, eu não sei se vocês estão entendendo aqui. O que o Pai me falou, o que eu devo falar, cada coisa que eu devo falar e até a maneira de falar. Você já reparou que muitas vezes nós falamos uma coisa e uma pessoa fala outra, certo? Às vezes aquilo que eu falo não surte efeito. E a pessoa do lado que falou a mesmíssima coisa surte efeito. Por que será? Porque a gente às vezes sabe falar o que é certo, mas não sabe falar a maneira como é certo falar. Jesus, ele sabia o que falar e a maneira como falar, porque ele falava o quê? Tudo o que o Pai tinha colocado na mente dele. Olha que coisa extraordinária. Por isso, queridos, em nenhum momento, ele diminuía ou tomava o nome do Senhor Deus em vão, porque ele fazia exatamente aquilo que o Pai pedia. João 14, 9, conhecido também, texto bem conhecido nosso. Diz assim, já estamos aí pertinho, né? João 14, 9. E disse-lhe Jesus, há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem tem visto a mim, tem visto também o quem? O Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Ou seja, Cristo estava vivendo basicamente o quê? Totalmente a mesma vida do Pai aqui na Terra. Cumprindo então o quê? Plenamente a lei de Deus. E o sábado, será que ele guardava? Não vou nem precisar abrir, né? Porque vocês já conhecem. Lucas capítulo 4, versículo 16, você sabe, né? Indo para Nazaré, segundo o quê? O seu costume, entrou numa sinagoga no dia do quê? Sábado. E ele se levantou para ler. Qual que era o costume dele no sábado? Ir para a sinagoga. Em Nazaré ou em qualquer outro lugar. O costume dele nos sábados era estar onde? Na sinagoga. Só que tem um detalhe. Ah, mas Jesus curou no sábado. E ele fala, lícito é fazer o quê? O bem aos sábados. Guardava o sábado, sim ou não? Plenamente. Mateus 12, 12. Vamos achar? Mateus 12, 12. Diz assim. Opa, aqui. Mateus 12, 12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto, lícito é fazer o bem no dia do Shabat. Ok? E ele pega e fala assim, no livro de Marcos, capítulo 2, 23 ao 28. Eu vou pular alguns, que senão a gente não vai conseguir ler todos, tá bom? Mas Marcos, capítulo 2, 23 ao 28, ele diz o quê? De sorte que o Filho do Homem é Senhor até do quê? Até do Shabat. Até do sábado, o Filho do Homem é Senhor. Ok? Então ele sabia muito bem o que podia ou o que não podia fazer no dia do Shabat. Fica a pergunta agora. Êxodo 20, verso 12, diz para o quê? Honrar pai e o quê? É a mãe, certo?
Será que Cristo honrou o pai e a sua mãe? Vamos ver, isso aqui é interessante. Lucas capítulo 2, versículos 51 e 52. Lucas 2, 51 e 52. Diz assim: e desceu com eles para Nazaré. Aqui Jesus tinha 12 anos, tinha se perdido. Lembra? Se perdeu ali e encontraram ele no templo, certo? Aliás, os pais que o perderam, né? Não foi ele que se perdeu. Os pais que o perderam. Mas ele, depois de toda a situação, olha só o que aconteceu. Desceu com eles para Nazaré. E ele era o quê? Sujeito. Ele lhes era sujeito. Mas a sua mãe guardava essas coisas no coração. Ou seja, ele era obediente ao seu pai e à sua mãe. Em tudo, queridos. Em tudo. Ele era sujeito ao pai e à mãe. E o verso 52 diz assim: e ele crescia como? Em sabedoria, estatura, e ele crescia também no quê? Graça. Para com Deus e para com os homens. Esse era o nosso Cristo. Honrava pai e mãe, sim ou não? João capítulo 19, 26 ao 27. Eu acho que vocês conhecem também. João capítulo 19, 26 e 27. É o último dos últimos momentos da vida de Jesus. Olha só que interessante. Lucas 19. Ou João 19, 26 e 27. Diz assim: ora, Jesus vendo ali a sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Então ele disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Queridos, o mandamento ordena que eu cuide dos meus pais também na sua velhice. E aqui Cristo vai morrer. E ele, no momento da sua morte, ele lembra de quem? Ainda de cuidar de quem? Da mãe. Será que honrava o pai, honrava o seu pai e sua mãe? Sim ou não? Eles vai aparecer mais bastante textos aqui. Eu não sei se vou conseguir, é, mas eu vou tentar acelerar aqui, tá bom? Esse aqui eu acho que já ficou bem claro. Sexto mandamento. O que diz o sexto mandamento mesmo? Não assassinar, não assassinarás. Vamos ver como que era a vida de Cristo. Mateus capítulo 4, versículo 23 até o 24. Mateus 4, 23 a 24. Mateus 4. Diz assim: e Jesus foi para toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda espécie de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. E a sua fama correu para toda a Síria. E traziam-lhe todas as pessoas enfermas, acometidas de várias doenças e tormentos, e os que estavam possuídos de demônios, e os lunáticos, e ele os curava. Aqui Cristo estava tirando a vida ou promovendo a vida? Eram pessoas o quê? Doentes que iriam morrer. E Cristo estava promovendo o quê? A vida, devolvendo a vida para essas pessoas. João capítulo 19. Não. Mateus 8, versículo 16. Mateus 8, 16. Esse texto nós já lemos recentemente aqui, mas é importante ler. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os que estavam enfermos. Olha ele aqui promovendo a vida novamente. Nós vemos outro texto falando sobre isso. Agora João capítulo 10, versículo 11. Vocês conhecem o texto. João 10, versículo 11 e também o versículo 17. Ele fala assim: o bom pastor, ele faz o quê, queridos? Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele tira a vida de alguma ovelha? Não. Ele dá a vida pelas ovelhas. E quem é o bom pastor?
Cristo Jesus. Então ele guardava o sexto mandamento? Claro, também como água, que ele também guardava o sexto mandamento. E o sétimo mandamento? Ah, Jesus não teve esposa? É ou não é? Jesus não teve esposa, Jesus não se casou, certo? Só que tem dois textos que são importantes a gente entender sobre o adultério com a relação à vida de Jesus. E esses textos eu queria que vocês pegassem bem nesse texto. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 2 e 3. 1 Timóteo 5, 2 e 3. Você vai me perguntar o que esse texto tem a ver com Jesus, mas vamos encontrar. Hum. 2 e 3. Paulo falando a Timóteo, olha o que ele escreveu para Timóteo. As mulheres idosas trata como mães, as mais jovens como se fossem irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são o quê? Viúvas. Quando Paulo ensina esse princípio para Timóteo, de onde ele está tirando esse princípio? É um princípio do cristianismo. Tratar as mulheres mais velhas como se fossem o quê? A sua mãe. E as mais novas como se fossem o quê? As suas irmãs. E as viúvas, desse honra às viúvas. Vamos dar uma analisada na vida de Jesus. Quantas viúvas que Jesus socorreu, queridos? Eu estou lembrando de uma. A viúva de Naim, vocês lembram? Que ela iria o quê? Padecer, porque não podia trabalhar. E Cristo vai e ressuscita o quê? O filho dela. Como é que Cristo tratou, queridos, aquela mulher à beira do poço sem ninguém por perto? E uma mulher de moral duvidosa. Vocês lembram da entrevista dele com essa mulher no poço de Sicar? Vocês lembram do momento em que Maria Madalena é deixada a sós com ele nua? Lembra disso? Como era a vida de Jesus, queridos? Guardava o sétimo mandamento? Plenamente. Então, se ele guardava, queridos, todos os mandamentos, o que o livro de Romanos fala? Seremos salvos pela sua vida. É pela vida dele que nós vamos ser salvos. Como assim, Daniel, você salvo pela vida dele? Porque na vida dele é isenta de derrotas. Então a vida dele é uma vida de vitória. E o mesmo ele pode dar para você e para mim. Amém? É isso que Cristo vem fazer aqui. Nos dá uma vitória atrás da outra. Amém? Vamos crer nisso. O 8, que é o oitavo mandamento. Será que Cristo guardava o oitavo mandamento? O que diz o oitavo mandamento? Não furtarás. Será que Cristo furtava? Olha, aqui tem um motivo muito bom para Cristo furtar. Abre para você ver. Em João capítulo 2, versículo 13. João, capítulo 2. É o evangelho, tá? João capítulo 2. Versículo 13. Olha só que interessante. Eu vou ler outro texto. Esse aqui também é importante, mas vamos lá. Diz assim: estando próximo à Páscoa, ele subiu para Jerusalém e achou no templo o quê? Os que vendiam ovelhas e pombas e os cambistas sentados. E tendo feito um chicote com pequenas cordas, ele expulsou a todos do templo, e as ovelhas, os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, e não façais da casa do meu pai uma casa de negócio.
Aqui tinha muita irregularidade. E aqui Cristo, ele acabou com essa irregularidade e com esse furto, com esse roubo. 2 Coríntios, 2 Coríntios 8, verso 9. Segundo Coríntios 8, verso 9. Olha aqui, queridos. Diz assim: porque vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, embora fosse rico por vós, por causa de vós, ele tornou-se pobre, para que pela sua pobreza vocês pudessem ser o quê? Ricos. Então ele não tinha nenhum tipo de avareza. Nada, absolutamente nada. 9º mandamento: não dirás falso testemunho. E você vai ver ele falando para a gente não ser como os fariseus no livro de Mateus, capítulo 23, que eles eram hipócritas. Ordenavam uma coisa, mas faziam o quê? Fazia outra. Davam um mau testemunho, um péssimo testemunho. Mateus, capítulo 26, versículo 64. Também é importante nós lermos. Mateus 26, 64. Diz assim. Opa. 26, 64. E disse-lhe: tu disseste, contudo eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Quando Cristo pronuncia isso aqui, queridos, o que o sumo sacerdote faz? Rasga suas vestes e as pessoas começam a bater nele, porque ele fez o quê? Ele disse que ele era o filho do homem, mas aqui ele também estava dizendo que ele era filho de Deus. Só que o sumo sacerdote conjurou para que ele falasse o quê? A verdade. E agora, ou ele falava a verdade, ou ele seria o quê? Ou ele estaria indo contra Deus, porque ali ele estava sob juramento. E aqui ele não podia mais ficar quieto. Então ele disse o quê? Vocês vão ver ainda o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. E aqui ele faz uma confissão como uma fiel testemunha. Mesmo que isso vai custar o quê? Vai custar a vida dele. Será que ele guardava o 9º mandamento? Último. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Ah, você conhece esse texto também? De cor. Aqui está a tentação no deserto. E agora aqui, queridos, ele com fome. E Satanás fala para ele o quê? Manda que essas pedras se transformem em pães. Ele poderia cobiçar aquele pão naquele momento. Ele poderia querer transformar realmente porque ele tinha todo o poder à sua disposição. Mas o que ele fez? Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele não cobiçou. Lucas 9, verso 58. Olha só que coisa absurda esse texto, queridos. Lucas 9, verso 58. Ele diz: as raposas têm tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Não tinha absolutamente nada, no entanto, também não cobiçava nada. Você quer saber, queridos? Vocês querem saber como é que nós fazemos para guardar a lei de Deus?
Deus vivendo dentro de nós, guarda a lei dele, porque para ele é absolutamente natural. Lembre-se que eu falei que a lei de Deus é um padrão de onde? Do céu. A lei de Deus é um padrão do céu. Só que você e eu que estamos aqui na terra, para guardar o padrão do céu, recebemos aqui o poder divino. Segundo o livro de Pedro, que diz assim que nós somos participantes do quê? Da natureza divina. Participantes da natureza divina. Foi por isso que ele veio aqui e viveu 33 anos, para nos fazer conseguir guardar o quê? Toda a sua lei, para que o preceito da lei pudesse se cumprir em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o quê? Segundo o Espírito. Quer ver agora a realidade disso para o remanescente dos últimos dias? Olha que extraordinário. Considerando algumas coisas sobre o livro de Salmos. Salmo 119. Algumas curiosidades sobre o Salmo 119. Primeira, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Tem 176 versículos. Qual que é o tema principal desse salmo? A excelência da lei de Deus. Só que, olha só, curiosamente, esse salmo, ele não começa falando da lei. Você pode ir lá no versículo do 1 ao 4, ele não está falando da lei. Mas ele está falando, sabe do quê? Ele mostra pessoas guardando a lei. O salmo que é sobre a excelência da lei de Deus, ele não começa falando da lei. Certo? Mas olha que interessante. Ele desmente a crença de que é impossível guardar o quê? A lei. Mas pode ser que você duvide. Então, abre o Salmo 119, só para a gente ver os primeiros versículos. Para a gente ver realmente se ele começa falando da lei. Salmo 119. 1 em diante. É curioso, né? O maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, está falando justamente sobre a lei de Deus. Será que não é alguma coisa que nós deveríamos considerar? Olha o versículo 1. Abençoados e imaculados são aqueles que andam na lei. Abençoados são aqueles que guardam os testemunhos e que o buscam com todo o seu coração. E aqueles que não praticam iniquidade, eles andam nos seus caminhos. Os Salmos é sobre a lei, mas começa mostrando gente guardando a lei. Amém? E tem mais umas coisas aqui interessantes. Eu não sei se você parou para pensar, mas o Salmo 119, ele é um salmo para a última geração. Pega nesse capítulo e começa a ler para você ver se ele não está falando para a última geração. Olha alguns detalhes desse salmo, Salmo 119, verso 51. Abre comigo no 51. Olha o que ele diz. Os orgulhosos me tiveram em grande escárnio, contudo, eu não declinei da tua lei. Repara uma coisa, mesmo sofrendo escárnio, as pessoas não declinam da lei, não abandonam a lei, mesmo sendo o quê? Caçoado, ridicularizado e humilhado. O escárnio não faz ele declinar da lei. E se ele for roubado, se ele for furtado, vamos dar uma olhada? Verso 61, está pertinho aqui. Os bandos de perversos me roubaram, mas eu não esqueci da tua lei. Caçoa, mas não para de guardar a lei. É roubado, mas não para de guardar a lei. Olha o verso 69, não está muito longe. Verso 69. Os orgulhosos forjaram uma mentira contra mim, mas eu guardarei os teus preceitos com todo o meu coração. Amém? Olha que coisa maravilhosa, queridos.
caçoados, furtados, certo? E mesmo vítima de mentira e falso testemunho, eles não declinam da lei de Deus. Versículo 87. Olha o verso 87. Diz assim: eles tinham quase me consumido sobre a terra, mas eu não abandonei os teus preceitos. Aqui tem uma tentativa de assassinato, queridos. Uma tentativa de assassinato. No entanto, as pessoas não param de guardar o quê? A lei de Deus. Olha só. Vamos ver se vai ter mais tentativa? Verso 95. Olha o verso 95. O que diz? Os perversos esperaram por mim para me destruírem, mas eu considerarei os teus testemunhos. Mais uma tentativa de assassinato. Verso 110. Os perversos deitaram um laço para mim. Ainda assim, não me desviei dos teus preceitos. Verso 141. Diz assim. Verso 141. Eu sou pequeno e desprezado. Ainda assim, não me esqueço dos teus mandamentos. Vamos lá. Eu quero comparar aqui com vocês. Primeiro, vamos ver se está falando da última geração, sim ou não. Primeiro, vai sofrer escárnio. A última geração vai sofrer escárnio, sim ou não? No entanto, vai parar de guardar a lei? Não. A última geração vai ser o quê? Vai perder bens? Vai ser passada para trás? Vai ser furtada? Vai ser roubada? E vai permanecer guardando a lei de Deus, sim ou não? Não é porque um roubou de mim que eu vou roubar dele também? É ou não é? Eles vão sofrer falsos testemunhos, pessoas inventando mentira contra eles, sim ou não? Vão. Continuarão guardando a lei de Deus? Continuarão guardando. Sofrerão tentativas de assassinato? Sim, e alguns serão assassinados. No entanto, vão parar de guardar a lei de Deus? De jeito nenhum. Será que eles vão ser desprezados, queridos? Sim. Pararão de guardar a lei de Deus por causa disso? Não. Por último, eles vão ser perseguidos? Olha o verso 157. Dá uma olhada. Verso 157 do mesmo salmo. Diz assim: muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos. Ainda assim, eu não declino dos teus testemunhos. Amém? Tem outro verso que vai falar a mesma coisa, 161. Os príncipes, agora está falando do quê? Dos governantes. Tá entendendo? Aqui está falando do quê? Presidente, prefeito, governadores, as forças armadas, poder militar. Os príncipes me perseguiram. E perseguiram como? Sem causa, sem motivo. Mas o meu coração fica em pé em reverência à tua palavra. Amém? Queridos, estamos falando aqui da última geração, passando por tudo isso, mas ainda mantendo o quê? A guarda da lei de Deus e a fé de quem? A fé de Jesus. O mesmo Cristo sofreu ou não sofreu? A última geração passará pela mesma coisa e continuará guardando a lei de Deus. Salmo 119 ainda. Os últimos versículos que nós vamos ler. 130 até o 136. Esse eu quero ler aí com vocês. Eu quero que a gente considere atentamente esses textos aqui. A partir do 130 até o 136. Diz assim: a entrada das tuas palavras dá entendimento ao simples. Abri a minha boca e suspirei, pois eu desejei os teus mandamentos. Vamos parar e pensar em umas coisas aqui.
A entrada da palavra de Deus me dá o quê? Entendimento. Mesmo que eu seja uma pessoa que simples. Então, queridos, no momento de tortura, no momento de sofrimento, a palavra de Deus vai me dar o quê? Mesmo que eu seja o mais humilde de todos os homens, a palavra de Deus vai me dar o quê? Entendimento. O Pai não comunicava as palavras e o jeito de falar para Cristo? O Espírito Santo, nesses últimos dias, vai fazer o mesmo conosco. Comunicar. Mas olha a continuação. Olha para mim, Pai, e ser misericordioso comigo, como costumas fazer com aqueles que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra. Não permita que iniquidade alguma tenha domínio o quê? Sobre mim. O livro de Romanos, capítulo 6, diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo do quê? Da lei, mas vocês estão debaixo do quê? Da graça, porque a graça está te possibilitando a guardar plenamente a lei. E por último, livra-me, a oração que eles farão. Livra-me da opressão do homem, e assim guardarei os teus preceitos. Olha o verso 135. Faze a tua face resplandecer sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. A única oração que eles farão. Para continuar o quê? Na lei e nos estatutos de Deus. Não importa o que aconteça. E a única coisa que o remanescente fará, queridos, é o verso 136. Rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, como assim? A última coisa que o remanescente fará, queridos, ao invés de odiar aqueles que vão estar perseguindo, torturando e procurando matar, eles vão chorar por eles, porque eles não guardam a lei. E o destino deles é o quê? A destruição. Um pouco antes da sua morte, Cristo tirou um tempo para olhar para cima do quê? Da sua cidade querida, Jerusalém. E o que ele fez, queridos? Chorou. O que o remanescente vai fazer nesses últimos dias? Não vai chorar pelo sofrimento que ele está tendo. Vai chorar de tristeza por aqueles que não guardam o quê? A lei de Deus. O que o remanescente fará nesses últimos dias, queridos? Está escrito ali, ó. Refletirão o quê? Plenamente o caráter de quem? O caráter de Cristo. A lei estará gravada no seu coração. Esse é o concerto que eu farei com eles depois daqueles dias. Imprimirei as minhas leis nos seus corações. Esse é o concerto que Cristo quer fazer, não só com o remanescente, Ele quer fazer com você. Ele quer que você e eu já sejamos um remanescente hoje. Precisamos examinar as Escrituras, queridos. E precisamos acreditar naquilo que nós temos como base, como doutrina. Precisamos começar a viver isso. E estarmos preparados para esse dia, querido. Hoje, você já reparou que hoje nós ficamos irados, tristes, magoados, de biquinho, com qualquer coisa pequena que as pessoas nos fazem? É porque, queridos, é porque estamos vivendo que vida? A nossa. E Cristo quer que nós vivamos qual vida? A dele. Na vida dele, queridos, não tem transgressão da lei.
Na minha e na sua ainda tem. O que nós precisamos fazer urgentemente? Trocar de vida. Por isso ele falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Eu quero falar com você também que está nos vendo neste momento pela internet. Você também está com vontade de viver essa vida. Só que você acha que essa vida, ela é uma utopia. É uma crença. É ideia de Silverino. É ideia do IAG. É ideia de loucos da verdade presente. Isso não é uma utopia, queridos. Essa é a realidade do Evangelho. Porque no Evangelho se manifesta o quê? A justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito que o justo viverá como? Pela fé. É impossível guardar a lei, queridos? Quem quer que nós acreditemos nisso é Satanás. Só que Deus, ele quer que você e eu creiamos o quê? Que aqui nessa terra, Apocalipse 14, verso 12, tem aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? A fé de Jesus. E você e eu aceitamos a vida de Cristo, aceitamos a fé de Jesus e por esse poder possamos guardar plenamente a lei de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar? Pai eterno e Deus infinito, muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Santo Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo viveu uma vida de 33 anos de justiça, sem pecar, a fim de trocar de vida conosco, para que a justiça da lei se cumpra na nossa vida, para não vivermos mais para a carne, mas para vivermos para o Espírito, no Espírito. Derrame a tua bênção sobre nós neste momento, Pai querido. Ajuda-nos a nos desapegarmos dessa nossa letargia espiritual. Buscarmos examinar plenamente as Escrituras e viver de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ajuda-nos a aceitarmos a vida de Cristo em nós. E toda vez, Pai querido, que o homem velho, o homem do pecado quiser renascer novamente, que possamos sufocá-lo, mortificar as obras do nosso corpo, para vivermos de acordo com o Teu Espírito Santo. Mude a nossa mente, mude a nossa mentalidade carnal. Transforma-nos conforme a Tua imagem e conforme a Tua semelhança. Dá-nos de volta aquilo que perdemos, Pai querido. Suplicamos esses favores, no santo nome do nosso Mestre Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. IAG, juntos avançaremos.